não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Meu querido irmão, minha querida irmã, então agora nós vamos diante desta palavra desta noite profética para nós. Quem de nós já não teve dúvidas sobre Deus? O tema desta noite inspirado para nós com essa ligação forte com as bodas de Caná, desse carisma da água, da dúvida ao vinho da fé. Esse é o tema que nós vamos partilhar nesse momento agora e permitir que aconteça conosco, da água, da dúvida ao vinho da fé. É verdade, minha gente, talvez muitos de nós já tivemos vergonha de responder essa pergunta, se já tivemos dúvidas de Deus. Mas com certeza, em algum momento da nossa história, da nossa vida, já fizemos essa pergunta: Senhor, aonde Tu estás? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que a minha oração ainda não foi respondida? Será que realmente o Senhor está me ouvindo? Minha gente, essas perguntas não fazem parte de nós, pessoas sem fé. Mas essas perguntas nos tornam humanos. Muitas vezes nós entramos numa confusão, achando que porque nós temos essas perguntas dentro de nós, que somos pessoas que não temos fé. Mas veja, São Tomé, discípulo de Jesus, passou por isso também. Portanto, meu irmão, minha irmã, aqui já entra esta palavra de consolo, esta palavra de exortação. Se você já teve essas dúvidas no seu coração, não significa que você não tem fé. Mas significa que você, que eu, somos humanos, pessoas. Não somos extraterrestres. Somos pessoas. Pessoas humanas com sentimentos, fraquezas. Mas aqui nós vamos ver o que Tomé vem para nos ensinar. Que exatamente essa dúvida não era porque ele era fraco, porque assim nós enxergamos Tomé. Nossa, como que ele pôde duvidar? Mas aqui é algo novo para nós. Esta dúvida, na verdade, é porque ele amava profundamente Jesus. E quanto maior o amor, também pode ser a dor de quando tudo parece perdido. Ali Tomé estava mostrando essa dor que estava no coração dele. Daquela dor da perda do seu Senhor. Tomé viu Jesus morrer. E naquele momento,
ele passava por aquele luto e ele estava vendo como pessoa os seus sonhos morrerem junto com a cruz. Imagina, 3 anos caminhando com Jesus, o mestre, vendo os milagres, as graças, tudo aquilo que Jesus realizava e ensinava. De repente, Jesus está morto numa cruz. Naquele momento, Tomé passava pela dor da perda da esperança, que muitos de nós também passamos. Eu já passei, passo, você já passou e passa. Todos nós, quando passamos por uma situação dessa, a primeira coisa que tenta ocupar espaço em nós é a dúvida. E minha gente, nós não perdemos a Deus, perdemos a esperança. E é isso que Tomé quer nos trazer hoje, por essa experiência com Jesus. Abraçar a dúvida, não fugir dela. Então, em alguns tópicos, em algumas reflexões, quero trazer para você aqui então algo para nós meditarmos para a nossa vida, e que esta palavra já vá curando o teu coração, que esta palavra já vá fecundando em você uma nova vida, que esta palavra já vá trazendo para você respostas concretas, que esta palavra vá restaurando a tua fé. Mais uma vez, quando nós falamos das bodas de Caná, nós voltamos naquele momento, recordando, ali haviam 6 talhas enormes, todas elas cheias de água. E a água aqui tem uma simbologia. A água significa o limite do homem. A água significa a humanidade. Era tudo o que eles tinham. Era tudo que eles possuíam naquele momento. O vinho tinha acabado, eles não tinham mais nada. E Jesus então pede para eles encher as talhas. E a única coisa que eles tinham para encher as talhas era água. E eles encheram as talhas de água. Eles não conseguiam produzir sozinhos vinho. E aqui já entra um primeiro ensinamento para curar o teu coração nesta noite. Minha gente, Jesus não despreza nada daquilo que nós levamos até Ele. Tudo que você traz na presença de Jesus, Ele não despreza. Talvez hoje você está também na presença de Jesus, trazendo apenas água. Talvez aquilo que é o seu limite. A água num casamento em crise, podemos assim dizer, a água da ansiedade, a água da depressão, os seus limites, a água do medo, a água da solidão, do desemprego, da enfermidade, de um filho que está distante de Deus, a água da culpa de algum pecado do passado, até mesmo a água da oração que parece nunca ser respondida. Mas percebamos, minha gente, Jesus nunca pediu que primeiro aparecesse o vinho. Ele apenas pediu que apresentassem a Ele a água. Ou seja, Ele não espera de mim nem de você nenhuma perfeição. Portanto, meu irmão, minha irmã,
Vamos trazer para a nossa vida quantas vezes nós dizemos: quando eu melhorar, perdão, quase espirro aqui. Quando eu melhorar, eu volto para Deus. Não é isso. É do jeitinho que você está agora. É com as realidades que você está agora, com as suas águas, com as suas lágrimas, com as suas dúvidas, que Jesus quer começar na tua vida o milagre. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro momento, nessa primeira reflexão, apresente a Jesus a água da dúvida, as dúvidas que estão no teu coração. E por isso, então, nesse segundo momento, olhemos para Tomé, porque ele representa exatamente a cada um de nós. Nós acabamos de ouvir Tomé dizendo: se eu não vir, se eu não ver, eu não acreditarei. E muitos pensam que isso é uma falta de respeito com Jesus, uma falta de fé, dele dizer isso: se eu não ver, eu não acreditarei. Porque será que Tomé chegou nesse ponto? Entendamos, ele tinha acabado de ver a cruz. Mas quando a gente olha para a cruz e não vê a ressurreição, quando nós ficamos somente presos na cruz, aí sim a nossa esperança morre. Quando a nossa fé é somente uma fé de olhar para a cruz e esquecer que depois da cruz vem a ressurreição. Depois do sofrimento, depois da tribulação. Quando a gente enxerga somente os problemas, quando você enxerga somente a doença, somente as contas que você tem para pagar, somente os problemas, quando você enxerga somente as perdas, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que vai acontecer quando a gente tem esse olhar, a dúvida vai crescer. A dúvida vai aumentar em nossos corações. E a fé vai diminuindo. Mas Jesus não desistiu de Tomé. A palavra é bem clara: 8 dias depois, Jesus voltou novamente. E sabe por que ele voltou novamente? Por causa do Tomé. Porque quando Jesus esteve ali, Tomé não estava. A primeira vez, Tomé não estava. E os discípulos de Jesus, os amigos de Tomé, falam para Tomé: Tomé, Jesus esteve aqui, ele apareceu. E ele fala: se eu não ver, eu não vou acreditar. Se eu não tocar, eu não vou acreditar. Então Jesus volta de novo. E mais uma vez, volta por causa de um único discípulo, por causa de Tomé. Olhe para a sua vida, olhe hoje, meu irmão, minha irmã, também Jesus volta somente por causa de você. Quantas vezes a gente pensa: Deus esqueceu de mim? Quantas vezes passou essa dúvida, esse sentimento em cada um de nós? Se é você que está aqui nesse momento, nessa live, Jesus voltou somente por tua causa. Jesus não desiste de você. Então, primeiro momento, diante de Jesus, sempre apresente a água, as suas águas das suas dúvidas. Depois, veja, assim como Tomé, Jesus não desistiu de Tomé, Jesus não desiste de você. E no terceiro momento, veja, logo em seguida, Jesus entra, mesmo as portas estando fechadas, diz para nós o evangelho de hoje.
Quantas vezes eu e você temos essas portas do nosso coração fechadas? Quantas vezes existe uma porta de uma mágoa, de uma infância ferida e machucada, a porta de um luto, a porta do medo, de um pecado escondido, a porta do orgulho, da incredulidade. E com certeza talvez ninguém consegue entrar nesta porta. Mas Jesus consegue. E é bonito porque Jesus não força, Ele não arromba essa porta. Mas Ele simplesmente aparece. E que lindo, meu irmão, minha irmã, a primeira palavra que Jesus diz quando Ele aparece, Ele não pergunta por que você tem duvidado, por que você duvidou. Mas olha que lindo o que Jesus está dizendo para você nessa noite. A paz esteja convosco. Porque Deus sabe que uma pessoa, uma alma que está sem paz, não consegue acreditar plenamente em Deus. Nós, quando estamos sem a paz, não conseguimos ver a presença de Deus. E exatamente aqui na liturgia da Santa Missa, nós rezamos esta oração. Eu vos dou a paz, a minha paz. Senhor Jesus Cristo, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. A paz esteja convosco. Portanto, meu irmão, minha irmã, clame o dom da paz. O dom da paz, mesmo diante de todas as realidades, tribulações, enfermidades, situações difíceis, clame esta graça, porque o dom da paz chama-se Jesus. Se você tem Jesus na intimidade do teu coração, Ele é o príncipe da paz. E você não perderá a paz mesmo diante das piores situações. Jesus hoje quer devolver essa paz no seu coração. E depois de tudo isso, experimentado tudo isso da água, da dúvida, dessa certeza que Jesus não desiste de mim, de você, dessa certeza no nosso coração que Jesus entra, mesmo com as portas fechadas. Agora então, no coração dessa noite de restauração, nas bodas de Caná, a água virou vinho. Portanto, meu irmão, minha irmã, naquele cenáculo, os discípulos reunidos ali, aquela dúvida virou uma fé renovada, uma fé profunda. Depois daquele encontro, não aparece mais Tomé no Evangelho. É a única vez que aparece no Evangelho Tomé. Mas Tomé aparece aonde? Na história da igreja. A história da igreja vai nos dizer que Tomé, segundo a tradição, levou o Evangelho até a Índia, enfrentando perseguições. E ele morreu mártir, ou seja, mataram Tomé por causa do Evangelho. Ele morreu por causa de Cristo. Aquele homem que lá atrás dizia: se eu não vir as marcas, eu não acreditarei. E ele foi o que passou a anunciar o Evangelho para aqueles que nunca o tinham visto. Para aqueles que nunca o tinham visto.
Pense nessa transformação extraordinária. Pense nessa graça que o Espírito Santo faz, meu irmão, minha irmã. Ele não apenas nos consola, ele nos transforma. E Jesus, meu irmão, minha irmã, continua realizando milagres todos os dias. Jesus continua transformando pecadores em santos. Jesus continua consolando os corações feridos, para depois se transformarem em consoladores. Pessoas desanimadas em missionários. Casamentos destruídos em famílias restauradas. A água em vinho. A dúvida na fé nova e a morte numa vida nova. A morte em ressurreição. Portanto, eu quero convidar você, meu irmão, nesse momento agora, com todo esse contexto dessa experiência de Tomé, olhando para a tua vida, olhando para as realidades de medo, de dúvidas, apresentando os seus limites, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus que restaure também em cada um de nós o dom da fé, que restaure em nós a paz, para que nós, curados e transformados, sejamos instrumentos de cura nas mãos de Deus. Por isso, meu irmão, vamos abrir o coração. O que é abrir o coração? É deixar Jesus penetrar no mais íntimo do seu interior. Ele conhece. Agora, nesse momento, Ele conhece o que está dentro de você. Talvez ainda as suas dúvidas, medos, as suas perguntas, os seus questionamentos. O Senhor conhece aquilo que está em crise aí dentro do seu coração. Deixa Jesus visitar a sua história. Deixa Jesus entrar na tua vida. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Paz. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz.
só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua paz. Meu querido irmão, minha querida irmã, fechando os seus olhos neste momento, coloque a mão sobre o seu coração. Imagine que você está também naquele cenáculo. As portas estão fechadas, ambiente de medo, de silêncio, de incerteza. Mas de repente Jesus entra e olha para você. Não mais para o seu pecado, não para a sua fraqueza. Jesus olha para o seu coração. E Jesus também diz: a paz esteja com você. Deixe essa palavra ecoar aí no teu coração, na tua vida hoje. A paz esteja com você. E digamos juntos, como Tomé. Depois dessa experiência, Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Digamos juntos, meu Senhor e meu Deus. Diga comigo, meu Senhor e meu Deus. Essa experiência com Jesus vivo e ressuscitado, transformando o nosso coração. Divino Espírito Santo, assim como iniciamos essa noite, sela em nós agora, por esse sangue precioso derramado na cruz, que esse sangue venha nos lavar e nos purificar, que esse sangue venha transformar a nossa fé. Hoje São Tomé nos ensinou que Deus não tem medo das nossas perguntas,
mas através dessas perguntas Ele quer transformá-las num encontro. Jesus transformou a dúvida em fé. E nessa noite Ele deseja transformar a sua história, a sua vida. Que você saia, meu irmão, minha irmã, desta live acreditando que o Espírito Santo, Ele continua agindo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque Jesus ressuscitado entrou no cenáculo do teu coração. E que é aquela mesma presença de nossa mãe, a Virgem Maria em Caná, que disse para os servos: fazei tudo o que Ele vos disser. Nos ensine a confiar, mesmo quando a gente está vendo somente apenas água. Que São Tomé então interceda para que nós possamos repetir a partir de hoje, todos os dias nas nossas vidas: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Sela em cada um de nós esta graça, Divino Espírito Santo de Deus. Infunde em nós, Espírito Santo, essa graça, dessa experiência com Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós e hoje Ele entra no cenáculo da tua história, no cenáculo da tua vida. Xandalabaria la candalamaria la xandalaharia la baria. Oria la baria la xandalabaria la candalaharia la maria la xandalamaria. Oria la badali siria la cantalamaria la xandalaharia la maria. Ora manda la candalaharia la baria la xandalabaria la candalamaria. Ora manda la sibiri canta la bala sibiri canta la bala shiria la baria la canda la maria. Ora banda la canda la haria la shanda la maria la maria. Oria la baria la shanda la canda la haria la banda la baria la shanda la maria. Condora maia la suria la bandori canto la baria la shanda la maria. Canda la haria la baria la shanda la baria la canda la baria la shanda la maria. Canda la haria la bala sibiri la canta la baria la shanda la maria la maria. Oia la baharia la shidari la canda la baria. Ora manda la sibiri la baria la shanda la haria la canta la maria. Condora maria la candora baria la shanda la maria. Canda la haria la baria la shanda la haria la canda la maria. Sela em nós, Senhor, pela graça do Teu Espírito, nos curando, nos libertando. Amém. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, rezarmos diante da palavra, que é viva e poderosa. E esse mês de julho é um mês de bênção e de graça, como eu já disse no início dessa live. A igreja, esse mês de julho, nos traz novamente essa graça de podermos rezar, orar, clamando pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Então nós vamos, ao longo desse mês, rezarmos. Ao longo desse mês nós vamos clamarmos toda sexta-feira pelo poder do sangue de Jesus. Então, não deixe de rezar conosco, acompanhe as nossas redes sociais. Esse mês, nós da comunidade Bodas de Caná, temos a graça de termos este santo intercessor, nosso padrinho espiritual, que nos ensina o poder da oração, São Bento, que intercede contra tudo aquilo que são os males, as batalhas espirituais. Então estaremos também nas quartas-feiras rezando com São Bento. Então acompanhe também momentos pequenos, mas profundos de espiritualidade e de oração. E é claro, aos domingos, aos sábados à noite, temos o terço de cura, onde você também pode rezar conosco, clamando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora da alegria
Nossa Senhora de Caná, por essa cura do nosso coração, das histórias da nossa vida, das realidades da nossa vida. E aí no domingo meditamos mais uma vez a palavra de Deus, o Evangelho no domingo. Então são graças e bênçãos para a gente poder rezar com o poder de Deus. E a grande novidade que temos anunciado já há bastante tempo, né filho? Há uns 2 meses que a gente está preparando aí, né? Os 2 meses que a gente está pedindo a a oração, fazendo a campanha, para a gente poder ter essa graça de termos a melhoria das nossas transmissões. Por quê? Porque nós vamos ter agora o nosso primeiro episódio do nosso Bodas Cast. Então você é convidado, nós vamos também estar lançando aí a propaganda, lançando para você o dia do primeiro episódio, onde nós vamos ter aqui um irmão muito querido nosso, aqui da nossa cidade, um empresário, que vai trazer um pouco da sua história, da sua vida, daquilo que foi também essa transformação na vida dele. O evangelho de hoje se encaixa perfeitamente naquilo que esse irmão vai testemunhar, aonde ele estava numa água da depressão e Jesus transformou no vinho da alegria, da coragem e da fé. Olha aí que lindo, Bodas Cast, você não pode perder. Aí nós vamos ter os nossos episódios, onde vamos estar trazendo pessoas que vão testemunhar o milagre, vão testemunhar na vida deles o milagre do encontro, o milagre que Jesus realizou na vida deles. Porque é muito importante, muito mais do que uma formação, muito mais do que um conteúdo, mas também nós precisamos, nos dias de hoje, pessoas testemunhando milagres. E o milagre é uma transformação na vida de um homem, de uma mulher. Essa graça nós vamos estar trazendo para você, então, através do nosso Bodascast. Então, acompanhe, você não pode perder, né? Bodascast, e aí nós teremos esses episódios que serão momentos de muita graça, onde vamos ter aqui um momento sem formalidades, um momento da gente partilhar a vida, e ali a pessoa vai contar um pouco da sua história, do seu encontro pessoal com Jesus. E eu tenho certeza que isso vai tocar o seu coração e motivar muitas pessoas que com certeza vão se identificar. Eu estou passando por isso. E aí a pessoa vai perceber que Jesus também quer entrar no cenáculo da sua vida e realizar milagres. Tá bom, meu irmão? Essa novidade que a gente queria muito poder trazer para você. Então acompanhe, fique atento para que você não perca agora, primeiro episódio em julho, Bodascast. Amém? E a gente continua contando com as suas orações e vamos continuar colocando aqui a nossa campanha. Com as suas doações também, né? Suas orações e doações. A nossa campanha para a gente continuar, porque você vai ver o cenário totalmente diferente, né? E você já vai ver que tem algumas realidades diferentes no nosso cenáculo e que tudo isso é possível através da sua ajuda, da sua oração, mas também daquilo que é a sua colaboração que nos traz a providência para que a gente possa, então, dar passos concretos para a estrutura, né, física, imagem, som, melhorar cada vez mais e chegar com qualidade a muitos lares, porque nós sabemos, minha gente, internet, mídias, qualidade de som, qualidade de imagem. A evangelização também precisa, nesses meios, chegar dessa maneira. E a gente conta com você, tá bom? Muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco, acompanhando, rezando e principalmente, né, tendo essa certeza, Jesus não desiste de você. Que você tenha uma excelente noite, uma ótima restante de sexta-feira, né, um excelente final de semana e juntos continuamos rezando e buscando a graça de Deus. Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se inscrevam aqui no canal e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam assistir e rezar conosco. Fiquem com Deus.